Um dos quadros proféticos que nós encontramos nas Sagradas Escrituras, normalmente no Novo Testamento, é uma revelação do estado da humanidade nos últimos dias, logo antes da vinda do Senhor. Tanto o apóstolo Paulo como o Messias Jesus nos dão indicações daquilo que será expectável nestes últimos dias, como sinais e indicadores de que a vinda do Senhor está próxima. Aliás, o Senhor disse exatamente que se repetiria o mesmo quadro, as mesmas condições morais, sociais e espirituais também, que se manifestaram anteriormente ao dilúvio. Portanto, nos dias de Noé, quando esse profeta de Deus também pregava a justiça e, como acontece hoje, tinha pouca audiência, a maior parte das pessoas riam-se dele, talvez até alguns fossem ainda mais longe nessa sua oposição. É isso que nós certamente iremos também esperar nestes últimos dias. O apóstolo Paulo diz na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 1 até ao 8, e é importante que nós tenhamos em mente, de facto, este quadro, e aquilo que eu vou ler, usando uma certa ironia, não é? Se você achar que isto tem alguma coincidência com os dias atuais, você não está enganado. Qualquer semelhança é verídica. É isso que nós estamos certamente a ver à nossa volta. É exatamente a repetição daquilo que já aconteceu no passado e que certamente está patente já na nossa sociedade. Paulo diz então a Timóteo: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. E Paulo depois continua advertindo o seu discípulo Timóteo: destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento, ou seja, de mente corrupta, e réprobos, ou seja, reprováveis quanto à fé. Portanto, este quadro engloba não só o ser humano em geral, mas também alguns ditos cristãos, alguns frequentadores de casas de oração, de templos religiosos, e que não têm uma mudança de vida, estão ali apenas por conveniência, por interesse próprio, por tradição, mas que manifestam exatamente esses sinais de decadência moral e espiritual, tal como nós encontramos lá fora. Quais são então algumas destas características? Vamos especificar um pouquinho mais destes últimos dias que estamos a assistir. A primeira característica é o hedonismo. O que é o hedonismo? Segundo o dicionário, é a determinação do prazer como um bem supremo, como a finalidade e fundamento da vida moral. Ou seja, o prazer, a busca do prazer, será o meu alvo de vida, será o estilo de vida que eu quero viver e aceitar. Eu lembro de um grande autor cristão, Paul White, dizia que nos anos 70 do século passado, os anos 60, anos 70, quando nós íamos falar aos universitários, ele foi um grande evangelista entre as universidades da Inglaterra e outros países, e ele perguntava aos jovens qual era, de facto, o significado da vida, ou seja, qual era o propósito da vida. Os jovens diziam naquela altura, era uma altura de busca, não é? De interrogações. A pergunta era: qual é o propósito da minha vida? Qual é o significado da minha vida? Envolvidas algumas décadas, hoje, se voltarmos às universidades e perguntar, estamos a generalizar, como é óbvio, mas
Estamos a falar de uma tendência global, que se perguntarmos aos jovens que hoje frequentam essa escola, aos jovens em geral, qual é a tua visão do mundo, qual é o teu propósito de vida, ele vai dizer: eu quero viver a vida, quero gozar a vida, quero desfrutar a vida, quero aproveitar aquilo que de melhor ela tem. Quero ter o prazer a todo custo. Quero viver, já que a minha vida vai acabar na morte, não há vida no além, dizem eles, então eu vou ter prazer, vou gozar o mais possível desta vida. Não interessa mais o propósito, não interessa muito de onde eu vim, não interessa para onde eu vou, a vida é só o tempo que aqui estamos na Terra, segundo eles, então há que desfrutar, há que viver para si mesmo. Isso gera depois também uma vida de egoísmo. Outra condição nos dias do fim, que já estamos a assistir, é o materialismo galopante, a procura da satisfação material. É uma vida que é devotada não para o espírito, os valores espirituais e até morais, mas sim aquilo que eu posso ter, aquilo que eu posso possuir. Eu tenho prazer naquilo que eu tenho, eu faço questão de dizer aquilo que consegui com os meus esforços. É uma das condições nos últimos dias e que já são tão visíveis na nossa sociedade. Aliás, quando as pessoas perdem alguma coisa, quando elas perdem esses bens materiais, elas entram em desespero porque elas solidificaram a sua vida com base nessa dessa falsa segurança que os bens materiais pensam eles podem trazer, mas que é um grande engano. Outra das condições nos últimos dias, e que Paulo aqui fala, é a arrogância das pessoas, é a prepotência, é a sua condição de superioridade relativa em relação aos outros, tornando-as presunçosas, tornando-as soberbas. Quando nós tentamos falar-lhes das coisas de Deus, comunicar-lhes o Evangelho, eles tentam mostrar que já sabem mais do que nós, que já sabem mais sobre a vida do que nós conhecemos e que Deus nos revelou. Então eles rejeitam o conhecimento, rejeitam a simplicidade do Evangelho, tentando mostrar a sua sabedoria, o seu conhecimento, quando na verdade eles são ignorantes. Outra das condições que nós vemos nestes últimos dias é a blasfémia contra os valores espirituais. Hoje na televisão, hoje nos filmes, hoje nas conversas de rua, nós vemos as pessoas a menosprezarem a pessoa de Deus. O nome de Deus é usado e abusado de todas as formas. Muitas vezes nós ouvimos até ditos cristãos a usarem o nome precioso de Jesus para qualquer coisa. O nome de Deus é simplesmente desvalorizado, como que esquecendo que o nome de Deus é santo, ele é 3 vezes santo, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Os judeus ainda hoje, eles não escrevem o nome de Deus completo, põem um tracinho no meio com medo de usurpar, de profanar o nome de Deus. Eu acho que nós, cristãos, caímos no outro extremo, que é abusar demasiado deste nome tão precioso, o nome de Jesus, o nome de Deus, e usá-lo de qualquer forma, usá-lo até às vezes para piadas. Às vezes eu tenho mesmo visto ditos cristãos a fazerem piadas sobre a Bíblia, sobre valores espirituais. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de me rir, gosto muito de brincadeiras, gosto muito de piadas. Gosto de piadas sobre pastores, sobre padres, sobre rabis, sobre políticos. Eu gosto muito mesmo e gosto de me rir a sério. Mas quando tocam em questões da Bíblia, valores espirituais, e muito menos questões que se relacionam com a pessoa de Jesus e com o nome de Deus, eu me abstenho por completo. O Senhor diz: não usarás o nome de Deus em vão. Então, uma das condições atuais é, de facto, das características das pessoas, é o desrespeito pelos valores divinos. Deus foi rebaixado, Deus foi, de facto, feito à imagem do homem. Para a sociedade atual,
não é mais o homem feito à imagem de Deus, mas é Deus feito à minha imagem. Deus é aquilo que eu quero que Ele seja. Então, mesmo na cristandade, vemos quando tentamos abordar estas questões da coronavírus como um sinal de Deus, como um aviso de Deus à humanidade, ouvimos pessoas a dizer: não, não, Deus é amor, isso vem do diabo, Deus não manda ninguém para o inferno e por aí fora. Um completo e lamentável desconhecimento de facto de quem é Deus. Eu não posso fabricar Deus à minha imagem, eu não posso fazer um Deus ao meu gosto. Eu tenho que descobrir Deus naquilo que Ele revelou acerca de si mesmo na Sua palavra. Outras características, vou andar mais rápido, que nós encontramos e que Paulo aqui descreve nesta carta a Timóteo, é a desobediência. Desobediência em relação às autoridades instituídas por Deus. Hoje há uma atitude premente de rebeldia contra as autoridades. Às vezes nós fazemos as autoridades nossos inimigos. Não estou a dizer que eles sejam perfeitos, não é? Mas também sabemos que há muita corrupção na justiça, nessas autoridades, mas mesmo com tudo isso, nós temos que ser obedientes. Deus manda-nos não sermos subservientes, obviamente, mas desde que seja em relação a nossas atitudes cívicas, ao nosso comportamento na sociedade, Deus manda que nós sejamos obedientes. A ingratidão também é muito patente nos últimos dias. O que é ingratidão? É nunca estar satisfeito com nada, é sempre querer mais. O apóstolo Paulo diz: tendo com que comer e com que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Infelizmente, a sociedade de hoje, correndo velozmente nessa ambição de ter mais, de possuir mais, de ter mais poder material nas suas mãos, torna-se extremamente ambiciosa e ingrata também, porque nunca está satisfeita com nada. As pessoas vivem numa constante roda viva, tentando obter mais, mais e mais, e nunca estão satisfeitos. Outra característica também que é tão comum, infelizmente, é a rebeldia para com os pais. O apóstolo Paulo diz: nos últimos dias os filhos seriam rebeldes para com os seus pais. Longe vão os tempos em que os filhos eram obedientes. Não quer dizer que os pais muitas vezes não exagerassem nos seus castigos, mas hoje são os pais que têm que ter medo dos filhos e não os filhos dos pais. Infelizmente, hoje as leis permitem que sejam os filhos a pôr os pais em tribunal, no caso de haver alguma disciplina física. E os filhos podem colocar hoje, em certos países da Europa já é assim, os filhos já podem colocar os pais em tribunal apenas porque deram uma bufetada, apenas porque os disciplinaram com alguma violência justificada. Mas se o pai tocar no filho, ele está logo com sérios problemas, mas se o filho fizer algo ao seu pai, então isso é justificado, porque ele está alegadamente reprimido, e hoje a psicologia moderna diz que nós temos que libertar os nossos filhos de todas as formas de repressão. Depois vejam quais são as consequências, vejam quais são os resultados. Outra característica que Paulo aqui menciona é calúnia. É falar e criticar os outros por sistema. Às vezes nem temos razões, nem temos provas, mas o mais fácil, e agora com as redes sociais, então, com as fake news e todas essas notícias falsas, o mais fácil é nós entrarmos no campo da calúnia, falar mal deste e daquele, e às vezes com consequências graves, provocando danos graves morais e sociais. Outra característica tão comum e anunciada pelo apóstolo Paulo para os dias de hoje é a escravidão ao prazer sexual. As pessoas hoje, muitas delas, o mundo em geral, vive escravizada pelos filmes, pela pornografia. Isso gera uma libertinagem sexual. Hoje quebraram-se os tabus por completo. Hoje aquilo que era antes valorizado, a fidelidade no casamento,
também a pureza sexual até ao casamento. Hoje tudo isso é ridicularizado. Até mesmo dentro da cristandade, muitos jovens já não ligam a esses conceitos bíblicos e para eles a relação física, a relação sexual antes do casamento é necessária, alegam eles, para que se conheçam melhor as pessoas. Mas sabemos que isso não vem de Deus, essa não é a vontade de Deus, mas é uma das situações tão visíveis na nossa sociedade. Isso também leva à crueldade, à frieza nos relacionamentos, quando não há verdadeiro amor, quando as pessoas são exploradas sexualmente, quando tudo vive à volta do prazer imediato, daquilo que eu posso ter, daquilo que eu te posso oferecer também. Então os relacionamentos tornam-se interesseiros, tornam-se frios. As pessoas não têm grande interesse na justiça social e passam então a gerir as suas emoções em função dos seus interesses. Isso gera um descontrole pessoal. As pessoas vivem de relação em relação, muitas vezes mudam de parceiro. As pessoas são às vezes usadas e descartadas. Olha, estás velho, estás feio, já não gosto mais de ti, então eu vou trocar-te, vou arranjar uma outra companheira, um outro companheiro. Infelizmente, é uma das grandes manifestações dos últimos dias a que estamos a assistir o desvalor da dignidade do ser humano. A pessoa passa a ser usada e muitas vezes abusada. A exploração sexual também dos mais vulneráveis. A oposição à verdade. Não só a oposição à verdade revelada de Deus, como também o escárnio em relação à mesma. Há pessoas que gracejam, que fazem escárnio em relação às coisas reveladas de Deus. O apóstolo Judas diz nos versículos 17 a 19: mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que a si mesmos se separam, são sensuais e não têm o espírito. Agora, a concupiscência, esta palavra um pouco antiga, não é? Significa cobiça, no dicionário significa o anelo pelo prazer sexual. Nos últimos dias, de facto, é uma das características, é a sexualidade completamente libertada, entre aspas. Entrou-se nesse campo sem qualquer restrição e as pessoas vivem com essa corrupção mental, vivem completamente degradadas nos seus valores morais, se é que os têm. Isso leva então a uma indiferença às verdades bíblicas. As pessoas não querem ouvir, aliás, reagem negativamente. Eu já tive tantas experiências de pessoas a quem eu tentei, em amor, chamar a atenção sobre a sua conduta e a pessoa reage. Enquanto nós falamos palavrinhas bonitas, palavras de amor, tudo está certo, palmadinhas nas costas, vamos massagear o teu ego. Enquanto isso for assim, não faltam amigos, não faltam aplausos, não é? Não falta apreciação. Mas quando nós começamos a revelar, e nós não temos o direito de acusar ninguém, no sentido de julgar a pessoa, condená-la, mas temos que falar a verdade, temos que revelar a situação em que ela se encontra aos olhos de Deus. E Paulo diz que as pessoas nos últimos dias não darão ouvidos. Elas têm uma espécie de uma comichão nos ouvidos, elas ficam perturbadas quando se lhes fala a verdade e elas rejeitam, elas mudam de igreja. Hoje isso é norma em muitos lados, quando a mensagem não agrada, quando o pastor é um pouco mais fundamentalista, muda-se de igreja. Aquela igreja, o pastor põe-nos a rir, conta-nos muitas piadas, fala de futebol, fala daquilo que nós gostamos. Ele é uma pessoa porreira, ele é legal, a gente gosta de tudo isso, saímos lá bem dispostos. Mas, de facto, mal vai quando assim acontece, porque a palavra de Deus deve ser levada com seriedade, deve ser encarada com muito respeito e temor.
O apóstolo Paulo bem diz, na segunda carta a Timóteo, e falando outra vez dos últimos dias, destes dias que estamos a viver, ele diz: virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ora, isto está a falar, não é para o mundo lá fora, porque eles não ouvem doutrina nenhuma, eles nem entram sequer numa casa de oração, eles desligam logo o programa evangélico, não é? Alguns até o poderão fazer com alguma razão, não é? Como eu também faço. Alguns programas, de facto, têm tudo menos evangélico, não é? Mas pronto, mas quando eles ouvem a verdade do Evangelho pregada, eles se afastam, então já nem aceitam o convite para ouvir a palavra. Então Paulo está aqui a falar certamente daquelas pessoas que frequentam os cultos, aquelas pessoas que se dizem igreja, mas quando se lhes fala da sã doutrina, e a doutrina tem a ver com conduta espiritual e conduta moral. Doutrina não é só um conjunto de dogmas que nós memorizamos, nos servem de base. Isso é importante, temos dogmas, temos convicções, conhecermos a teologia, conhecermos as grandes doutrinas da fé cristã, mas se isso não afeta a nossa conduta, essa doutrina não serve para nada. A doutrina tem que mudar caráter, tem que entrosar-se, tem que entrar dentro da nossa vida natural, tornar-nos diferentes, fazer-nos autênticos cristãos, que são os imitadores de Cristo. E Paulo diz que nos últimos dias as pessoas não suportarão essa doutrina sã, saudável, que muda, que transforma, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores ou mestres conforme as suas próprias concupiscências. Ou seja, eu aquele não quero ouvir, eu gosto mais daquele porque aquele põe-me bem disposto, fala aquilo que eu gosto. Então eles começam a convidar esses indivíduos que têm uma grande capacidade de oratória, alguns até são bastante carismáticos, usando alguns conceitos bíblicos, mas que, segundo Paulo, eles acabarão por desviar as pessoas de ouvir a verdade e acabam por voltar aos mitos. Outra condição muito clara nos dias de hoje, somente no mundo ocidental, é o abandono do cristianismo por completo e o regresso à mitologia. O apóstolo Paulo diz que eles voltarão às fábulas, voltarão à mitologia. Eu vejo isso na Europa pós-cristã. Ela abandonou o Evangelho, muitos templos estão a fechar, nas grandes cidades onde no passado as igrejas, as casas de oração se enchiam, como em Londres, como em certas partes da Escócia, do país de Gales, na Alemanha, na Suíça, nos países nórdicos. Os templos se enchiam em séculos passados, as pessoas estavam sedentas, houve grandes avivamentos espirituais, despertamentos, em que o povo buscava ao Senhor e a sociedade era transformada, havia mudanças sociais drásticas. Mas hoje a Europa abandonou por completo essa sua história gloriosa e está voltando outra vez ao misticismo oriental. Hoje vemos a prática do yoga, do reiki, dessas chamadas energias, todas elas vieram do Oriente e estão a influenciar as pessoas ao ponto de hoje já serem consideradas como práticas científicas. Hoje, em alguns hospitais, já encontramos essas práticas sendo feitas como sendo ciência. Ora, nós sabemos que por trás disso existe o misticismo oriental, existe uma invocação de seres demoníacos que vão afetar as pessoas, que vão trazer muito mais depressão, doença mental, doença espiritual. As pessoas pensam que tudo aquilo é inócuo, que não faz mal nenhum. Às vezes ouço pessoas até que frequentando igrejas dizer que não tem mal nenhum no yoga, mas o yoga é uma prática oriental, mística, e que está ligada a entidades malignas. Cuidado, são pequenas portas que se abrem, não entre por aí. Se você quer
uma boa terapia, você vá à palavra de Deus, porque o Salmo 1 diz que bem-aventurado é aquele que medita de dia e de noite na palavra. Ele é próspero, ele é abençoado, ele terá saúde mental. Hoje, uma das razões porque há tanta doença mental no mundo, a doença mental é considerada já a doença do século XXI, é porque as pessoas estão abrindo portas, estão abrindo janelas, estão as fechando para a presença de Deus. A presença de Deus cura as nossas emoções. Deus tem poder para curar tudo aquilo que há de mal na nossa vida, nos libertar dos medos, mas as pessoas rejeitam Deus, rejeitam o conhecimento, a intervenção de Deus nas suas vidas e voltam-se para o misticismo, voltam-se para essas terapias, julgando encontrar ali algo que vai trazer de facto essa satisfação interior, esse equilíbrio mental, essa paz, mas é um grande logro, é um grande engano. Cuidado, não vá por aí. Mas infelizmente nós assistimos a isso. Regresso à mitologia. Veja, por exemplo, a Europa, quando foi feita a Constituição em Lisboa no ano 2000, a Europa rejeitou na sua Constituição todos os elementos ou todas as referências a Deus e à história cristã da Europa, para não ofender a mentalidade moderna. Não quiseram criar polémica, então rejeitaram Deus, tiraram Deus da Constituição da Europa, quando nós sabemos que foi o cristianismo que edificou a Europa, que fez da Europa aquilo que nós conhecemos no passado. Isto é sintomático, é simbólico. Na própria nota, nas notas de euros, as notas europeias, você vai encontrar, como pode ver aqui, esta é uma nota de 100 euros, não significa que eu seja rico, não é? Mas tenho esta nota guardada para alguma emergência. Então, você vai encontrar nesta nota de 100 euros este holograma, como pode ver aqui. Aqui um holograma que tem exatamente a configuração da deusa Europa. Quem era a deusa Europa? Era a deusa chamada Europa, uma princesa, por quem Zeus se apaixonou e acabou por raptá-la. Ela não está só no holograma, como está também nesta chamada marca de água, para dar uma fidelidade ao dinheiro. Porquê é que o Banco Central Europeu não foi escolher algo neutro, no sentido espiritual? Por que não foram colocar um monumento como Torre Eiffel, Torre de Pisa, Coliseu, Torre de Belém, Lisboa, qualquer outra coisa, ou apenas uma expressão artística mais moderna? Não. Foram exatamente escolher esta divindade, esta deusa grega que simboliza a Europa, e vejam só quem é que está junto com ela: é Zeus, o grande deus dos deuses da Europa. Portanto, esta Europa, de cada vez que eu pego numa nota de 5 euros, 10 euros, 20 euros, 50 euros para fazer um pagamento, eu estou conduzindo já, sem querer e sem desejar, uma mensagem de mitologia. Não é que eu acredito, como é óbvio, e a maior parte das pessoas nem se apercebem disso, mas temos que ver o simbolismo. Não é por acaso que isto acontece. Não é por acaso que nesta bandeira da Europa, aqui no canto, não aparecem as 27 estrelas. Há 27 nações que compõem a nação europeia, ou a Europa dos 27, mas sim 12 estrelas. Mais tarde iremos falar. Também isto não é por um acaso. Tudo isto é simbólico. Uma outra condição também, para terminar, infelizmente, é a incredulidade. As pessoas não acreditam, as pessoas descreem, ouvem muitas mensagens: isso é o que você diz, isso é o que você pensa, nunca ninguém veio lá para nos falar, para nos contar como é que se... Eu disse: não, você está enganado. Veio alguém de cima, Deus encarnou, Deus fez-se homem, Deus pisou no nosso chão, Deus viveu entre nós. Por isso Ele vem nos falar sobre a vida eterna, Ele vem falar sobre o propósito de vida, Ele vem resolver o nosso problema de inimizade para com Deus. Mas as pessoas não ligam,
Infelizmente também algumas já estão como que vacinadas, porque viram tantas coisas erradas no meio da cristandade, tantos escândalos, que hoje já não acreditam em nada. E, infelizmente, esse é também um dos sinais destes últimos dias. O apóstolo Pedro, a sua segunda carta, capítulo 3, versículos 3 e 4, ele diz: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias cobiças, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ou seja, dizem, não venhas com essa conversa que Deus, que Jesus vai voltar, e está tudo igual, está tudo na mesma, isto não vai mudar, o mundo é assim mesmo, a ciência há a trazer respostas, um dia as coisas irão ser diferentes, então não venhas com essa conversa, com essa promessa. As pessoas estão não mais a ouvir a palavra de Deus, não mais a dar valor às profecias, à revelação do Senhor sobre os últimos dias, mas estão a viver segundo o seu próprio pensamento, segundo os seus próprios desejos. Eles não desejam Deus. Eles não desejam que Deus venha intervir na terra. Eles querem viver de costas voltadas para Deus. Infelizmente, essa é uma das tragédias maiores do mundo atual.